Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9h, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esse ano de 2014 para nós é o ano de viver coisas novas em Deus. Eis que farei uma coisa nova. E nós possuímos isso. Esse espírito nós bebemos. E e é o que nós vamos viver durante esse ano todo. E essa é a primeira reunião das primícias de 2014. E eu tenho certeza que nós vamos estar vivendo o poder de Deus. E eu quero convidar você a estar comigo. Em nome de Jesus, em todos os nossos templos teremos um trabalho abençoado, poderoso. Eu creio nisso. Olha o que diz aqui em Lucas 5, no 15 e 16. Eu amo quando Deus nos dá esta palavra. Eu gosto muito de falar dela. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos ou tolos, mas como sábios. E sabedoria é saber fazer boas escolhas, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ontem eu falava aquela história do Bartimeu, do cego, que quando teve a sua grande oportunidade de sair daquela condição de cego, miserável, que ficava à beira do caminho, naquele lugar ele estava há muito tempo, fazendo a mesma coisa há muitos anos. Sabe quando uma pessoa ela está na mesma vida, uma vida ruim. Ele era cego, mendigo, e ficava à beira do caminho. Imagina, ele era cego, ele não via, mas percebia certamente, ouvia. Pessoas passando, vivendo, seguindo o seu caminho, talvez rindo, contando histórias. Famílias, à beira do caminho. Ali passavam pessoas e com várias histórias. Mas ele estava lá, no mesmo lugar, com a mesma história. Uma história derrotada. Uma história de vida, de fracasso. Cego, mendigo, sem sucesso nenhum. No mesmo lugar, à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho. Ele estava parado. Ali tinha um caminho onde pessoas passavam e viviam e seguiam. Estavam seguindo suas vidas e construindo e etc. E ele no mesmo lugar. Que talvez é o que acontece com você. Você vê gente vivendo, construindo, vencendo, testemunhando mudanças, desfrutando de realidade diferente. E você está no mesmo lugar, com a mesma cegueira espiritual, com a mesma miséria, no mesmo lugar. Num lugar onde você consegue ver pessoas passando, pessoas vivendo, pessoas mudando de vida, pessoas seguindo o seu caminho, pessoas construindo uma vida nova. E você à beira do caminho, com a sua cegueira, com as suas misérias, com o seu fracasso, na mesmice, numa estagnação de anos, uma vida estagnada, totalmente estagnada.
sem nenhum avanço. Ele reagiu quando ele teve a oportunidade da vida dele. Ele ouviu. Que movimento é esse? Jesus de Nazaré está passando. Ali dentro dele, ele despertou a fé. Ele enxergou aquela situação, Jesus ali passando, como a grande e talvez, e claro, única oportunidade da vida dele. Possivelmente única. Ele não perdeu. Ele não jogou fora. Ele não deixou passar. Não deixou. Jesus está passando. Opa, eu não vou deixar passar a minha oportunidade. Essa é a oportunidade da minha vida. Essa é a minha chance. Essa é a minha chance, é a oportunidade da minha vida. E ele agarrou com toda a força da vida dele. E eu digo com toda a força porque já de cara, quando ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele já começou a ouvir, calhe a boca, fique quieto, não encha a paciência, fique do jeito que está. Você não precisa ver, porque de alguma maneira era isso que estavam dizendo. Você não precisa mudar de vida, você não precisa ver, você não precisa largar de ser mendigo, você não precisa. Porque é isso que o diabo faz. Quando a pessoa reage, ele já começa a criar situações para mostrar para ela que ela não vai dar conta, que ela tem que aceitar, continuar do jeitinho que ela está. Cega espiritualmente, miserável emocionalmente, espiritualmente, decadente, à beira do caminho, vendo pessoas, ouvindo no caso dele, mas talvez você não só tenha ouvido, mas tem visto a vida de tanta gente andar. Tanta gente já passou por esse caminho que você está aí, à beira dele há tanto tempo. E não sai do lugar. E tantos vivendo seus milagres, mudanças, porque agarraram a oportunidade e talvez, não sei, você tem se deixado calar. Você tem aceitado a sua condição. Ou até diz que não aceita, mas também não faz como o Bartimeu. Não grita. Não luta, não reage. Porque foi isso que ele fez quando ele viu a oportunidade da vida dele. Ele gritou, ele reagiu. Mandaram ele calar a boca, ficar quieto, e aí que ele gritava ainda mais. Ele não se calou, ele não obedeceu, ele não se curvou. Ele não deixou que aquelas pessoas que estavam incomodadas com seus berros fizessem ele calar. Ele queria realmente uma mudança. E ele agarrou aquela grande, talvez, única da vida dele. E é o que Deus está falando para você. É um ano novo, uma oportunidade de vida para você. Ano novo. Essa palavra que Deus nos deu, eis que farei uma coisa nova. Deus quer fazer coisa nova na sua vida. Deus quer que você entre no novo tempo. Essa oportunidade de você fazer tudo diferente na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Nós já estamos em 2014. Quantos anos faz que você está na mesma fé, vivendo os mesmos resultados, com o mesmo espírito, esperando que algo aconteça sem que você tenha que mudar, e se nada mudar, nada mudará? Se a fé não muda, a visão não muda, o espírito não muda, os resultados também não mudam. Essa é a verdade. E eu não sei quantos anos que você está no mesmo lugar, vivendo a mesma fé, com o mesmo espírito, com a mesma visão, com os mesmos argumentos, com as mesmas justificativas, com as mesmas reclamações.
a mesma visão, os mesmos assuntos, os mesmos hábitos, o mesmo estilo de vida. Mas certamente você não está bem. Não está. E eu creio que Deus está falando isso com você. Chegou a hora de você agarrar essa oportunidade. Você está tendo a oportunidade de mudar. De não viver mais uma ilusão, que uma hora as coisas vão mudar sem que você tenha que mudar. Se convencendo de coisas que não vão acontecer. Se deixando calar por pessoas que não têm nenhum interesse. Na hora que você precisa, não te ajudam. Mas quando você reage, elas vêm para dizer que você deve ficar quieto do jeito que você está. Fica onde você está, fica quieto aí, olha o que você vai fazer. É a mesma coisa, cala a boca, fica quieto, ô cego. Você é cego, miserável, tem que continuar aí, à beira do caminho, pedindo esmola mesmo. É isso que o diabo quer, é isso que ele trabalha para fazer na vida das pessoas. É isso, ele usa pessoas para agirem dessa maneira. Ó, você está nessa vida, nessa fé, nessa situação, mas fica do jeito que você está. Quando você reage, ou pensa em reagir, lá vem uma situação para te fazer aceitar a mesma condição e ficar mais um tempo à beira do caminho, na cegueira, na miséria, dependendo de esmolas. Que talvez assim tenha sido a sua vida. Esmola o que você tem recebido. Esmola. Você não tem vivido abundantemente, uma vida abundante. Talvez você tenha sobrevivido de esmola. É tudo muito regrado, muito escasso, muito difícil. Privações várias em várias áreas. Tudo muito amarrado. Compreendeu? Mas essa é a oportunidade da sua vida. E a Bíblia está dizendo, agarrem ao máximo, todas essas oportunidades, porque os dias são maus. Quer dizer, se você não agarrar as oportunidades que Deus tem te dado, o mal está por todo lado. Para onde você olha. E só se agarrando a Deus cada vez mais firme com Deus e manifestando uma fé viva, é que você vai viver uma vida abençoada e desfrutar das promessas de Deus. É possível você sair da condição ruim e construir uma história abençoada. Como foi com Bartimeu. Ele construiu uma história de sucesso. A vida dele foi abençoada. Deixou de ser cego, miserável, passou a servir, a seguir o Senhor, a glorificar, ou seja, a alegria passou a tomar conta da vida dele. Mas porque ele agarrou aquela oportunidade. Porque se ele tivesse cedido para as pressões, para ele ficar do mesmo jeito, calar, com certeza teria morrido cego, mendigo, derrotado, frustrado. E isso certamente tendo uma fé. Porque certamente ele tinha uma fé, ele praticava uma fé, mas não era uma fé viva. Certamente uma fé religiosa, baseada em religião, em regras, e assim por diante. Você tem condições de sair disso aí. Não é com estalar de dedos, nem com conversa fiada, nem com emocionalismo. É com atitude. A fé não é viva se não tiver sacrifício, ousadia, determinação, perseverança, coragem. Isso é que faz da fé viva. São atitudes ousadas em Deus. Entendeu? Deus está te chamando. E eu creio que Ele está mostrando para você aqui. E está te dando a oportunidade de você dar um passo de fé agora. É janeiro, começo do ano novo. Você pode fazer tudo novo de verdade, como é o nosso ano. Coisas novas você pode viver, fazendo diferente, reagindo. Ou você pode abrir mão dessa oportunidade que Deus está te dando, se deixar calar,
ficar onde está, na cegueira espiritual, na miséria, à beira do caminho, dependendo de esmola. Você pode levantar e mudar. E você pode ficar do jeito que está. O Bartimeu, esse homem, decidiu que ele não ia ficar do jeito que ele estava. Ele agarrou a oportunidade dele e teve a vida dele mudada. A história dele foi reescrita. A sua também pode ser. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Eduardo, dona Viviane, hoje encerramos um jejum na qual vocês têm aprendido dentro do Ministério Mudança de Vida, desde quando iniciaram a fé dentro desse ministério. Como que foi o ano de 2013 vivendo essa fé de jejum e de oração? Pastor, hoje na verdade já é um dia que virou para nós rotineiro, né? Tá sempre na presença de Deus, nos jejuns, nos propósitos. E foi assim que o ano de 2013 foi um ano de restauração para a gente. Nós viemos de um ano de 2012 muito complicado e nós passamos 2013 vencendo as guerras de joelho mesmo. Orando, jejuando, estando na presença de Deus e praticando a palavra que saiu do altar. É prática, a vivência constante na igreja proporcionou grandes resultados. Grandes resultados. A consciência, o amadurecimento nosso foi muito grande e aquilo que a gente tinha falado, a gente deixou Deus agir na nossa vida. A gente foi ouvindo a palavra, a gente foi praticando e Deus foi agindo naturalmente. E foi um ano de muitas bênçãos em todos os projetos, em todos os propósitos que nós entramos, nós conquistamos algo. É importante fazer um resumo da história de vocês. Vocês chegaram ao Ministério Mudança de Vida com problemas, o senhor com problemas no vício, bebida, outras situações, não é isso? Isso. Nós chegamos praticamente destruídos. Eu vim para cá muito incrédulo, na verdade totalmente incrédulo, não acreditava mais. E Deus começou a operar devagarinho e foi restaurando a minha fé. Nós passamos no corredor do carro, eu não acreditava. Até então eu pedi para o pastor perguntar para ela qual era o carro, porque eu não acreditava, foram essas minhas palavras. E aí Deus deu o carro que ela pediu. Então aí já começou a mudar a consciência. Eu vinha para cá, tinha o culto como uma palestra de autoestima, funcionava bem, mas ainda não era tocado pelo Espírito. E depois que eu comecei a deixar mais me envolver, as coisas aconteceram bem mais naturalmente. A partir daí, aconteceu a cura, a libertação, a transformação do esposo da senhora, não é isso? Sim, eu passava muitas noites em claro sem ele presente. Na verdade, ele saía do serviço e voltava 3, 4 dias depois. Voltava totalmente alcoolizado, sem condições nem de ficar em pé, né? Muitas vezes poderia ter acontecido um acidente com outras pessoas no trânsito. E eu pedindo muito para Deus, como várias vezes eu vim até aqui, para que Deus tocasse meu coração, porque eu não queria mais manter essa relação, né? Eu estava sofrendo demais. E toda vez saía do altar a palavra que era para continuar, que isso seria uma vitória, seria mais um testemunho. E hoje estamos aqui, né? Esse ano regularizaram a situação, casaram oficialmente? Casamos no mês de novembro, nós estávamos já 6 anos juntos, né? Não fazendo a coisa correta, e esse ano Deus tocou para que a gente colocasse a nossa vida em ordem, e através desse casamento a gente teve muitas bênçãos. Em 2 meses a gente conquistou muitas coisas. A senhora me contou também que no jejum que a bispa fez na madrugada, vocês obtiveram um grande resultado, não foi? Sim, foi na primeira oração dela, no primeiro dia de oração, foi na meia-noite da segunda-feira, que ela abriu, se eu não me engano, na segunda-feira. E nós conseguimos, no domingo para segunda, nós conseguimos uma ação ganha na justiça que estava presa já há 1 ano e meio, mais ou menos. E conseguimos a vitória dessa ação. Dívidas caíram por terra? É incrível, porque as dívidas eram altas. E a gente não se precipitou em momento algum, as coisas foram acontecendo naturalmente. A gente vinha para a igreja, a gente não tomava nenhuma direção, não tomava nenhuma ação sem direção. No propósito dos 52 dias, o faturamento da empresa praticamente triplicou, né? Então a gente caminhou sempre na direção de Deus. E as dívidas caíram, elas cessaram de maneira incrível, vamos dizer assim. Dizimistas, ofertantes? Sempre. Mesmo quando a gente estava na pior, que eu não tinha dinheiro nem para vir para cá. Eu pegava com meu pai R$20 para colocar no meu carro, que estava com as prestações atrasadas. Eu pegava R$20, colocava 18 de gasolina. Eu lembro como se fosse hoje.
E dava R$2 de dízimo. Hoje, encerramos 2013, como que finaliza o ano de 2013? Todas as dívidas quitadas, um carro zero, que nem peguei ainda, está vindo. Compramos um caminhão para a empresa também. Para quem sabe, um caminhão é muito mais caro que um carro. Casado e com promessa de muitas vitórias. Inclusive hoje, dia 23, ninguém acredita, mas nós fechamos contrato com mais uma empresa. Ou seja, vitórias após vitórias, tudo por intermédio da direção que vocês têm recebido do Ministério Mudança de Vida. Sim, sim, tudo seguindo. Cada palavra a gente segue, a gente põe na nossa vida em prática. Uma coisa que é sempre dita, que eu lembro com muita clareza, é o que sai da palavra da questão do dízimo. Hoje, o nosso dízimo, ele é o que era o nosso salário antigamente, o dobro. Então, hoje nós conseguimos dar o dobro do que a gente ganhava de dízimo. E antigamente a gente começou com muito pouco para o dízimo, tanto que no começo eu nem acreditava. Eu não dava dízimo, eu dava oferta, mas dízimo eu não dava. Hoje faz muita diferença na nossa vida. Então, assim, se acontece alguma coisa, a gente tira primeiro o dízimo para que a gente não fique sem dar o dízimo, porque é nisso que Deus honra muito. A nossa fé, na verdade, muito a minha, foi testada na questão do dízimo. E hoje eu vi onde Deus me colocou. É importante todo esse aprendizado, que exatamente no ano passado, a senhora chegou a me dizer que vocês não tinham dinheiro para comprar um panetone sequer. Não tínhamos. No ano passado, nesse mesmo mês, levaram o nosso carro, né? Nós estávamos sem carro. Não sabia nem se ia conseguir passar a virada aqui, porque a gente estava pegando o carro emprestado do meu sogro, né? No momento. E Deus, no ano passado também, falou que ia dar um carro para a gente. A gente pagou em 2 meses o carro que eu tenho. E, na verdade, esse ano foi em torno de quatro carros. Que um a gente preferiu devolver. Então, assim, eu não tinha nada. O ano passado, essa época, eu não tinha nada. A gente não sabia nem se ia ter um panetone ou nem um frango para poder comemorar no fim de ano. E Deus me honrou muito. Eu tive o dobro do que eu precisei o ano inteiro. Veio tudo de uma vez em dezembro. Com mais uma vez em dezembro, Deus está finalizando um ano muito bom para nós. Ou seja, 2013, pesca maravilhosa. Pesca maravilhosa, a boca cheia de riso, como o pastor sempre falou. E promessas de grandes vitórias para o ano que vem. Só que a gente, por incrível que pareça, a gente não se ilude com essa questão do ano que vem, apesar de faltar muito pouco. A gente acredita muito nesse ano. E, naturalmente, as coisas vêm acontecendo. Então, a gente já sabe que o ano que vem está garantido, né? Mas a gente precisa continuar nessa batalha, nessa fé, vencendo as guerras de joelho, sempre estando presente, o máximo que a gente pode estar presente aqui. E Deus tem nos honrado grandemente. Dia 31, Vigília da Virada. Já peguei a camiseta, só fazer uns ajustes e estamos aí firme e forte. Feliz. Feliz, abençoado. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Prepare o seu coração. Prepare sua fé. Dia 19 de janeiro, domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que farei uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Entre em 2014 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver os seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Feliz 2014!
Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo. E eu peço que esta palavra realmente possa mover o espírito dessa pessoa. Eu peço, meu Deus, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, está escrito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que esta mensagem possa libertar essa pessoa. Que a fé dela possa ser desenvolvida através dessa mensagem. E que então ela tenha a força para agir, para reagir, para dar os passos de fé, que com certeza a conduzirão à vitória. Há muitas vitórias. Cobre ela com teu sangue e que nada venha amarrá-la, mas que ela seja completamente livre, completamente livre, para agir a fé, para tomar as decisões certas e viver na plenitude do Senhor, a vida plena prometida pelo Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que nos pedem orações das mais diversas maneiras, socorre cada uma. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu consagro a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos e determino vitórias na vida de cada um. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa, que essas vidas sejam muito abençoadas. Dizimistas, ofertantes, semeadores da tua obra, que tenham com abundância, com fartura, porque essas pessoas têm semeado no teu reino, então elas têm direito a viver todas as suas promessas. Essa é uma terra boa, meu Pai. Desperta mais semeadores, pessoas para semearem. Desperta pessoas, Senhor, para que deem esse passo de fé. Ó Deus, pessoas têm sido abençoadas e alimentadas, que possam passar a semear no programa Mudança de Vida, porque eu creio que o Senhor tem prazer nessa atitude, porque ela está na Bíblia e ela vai ser recompensada. Onde esse programa estiver chegando, que vitórias, entendimento e visão estejam chegando também para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9 amanhã, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Teremos um dia muito abençoado, eu tenho certeza disso. Primeira reunião das primícias de 2014, ano de viver coisas novas em Deus. Nós pegamos o espírito da palavra profética, que é: eis que farei uma coisa nova. Deus vai fazer coisa nova na sua vida. Deus te abençoe muito. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Você não está só. Tem Jesus e a nós desse ministério que estamos aqui para te ajudar e podemos. Conte com a gente. Se ele não voltar, eu vou estar aqui amanhã falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.